Bom dia, irmãs, graça e paz. São todas bem-vindas para mais um estudo da nossa Escola Bíblica Dominical. Nosso estudo de hoje é a lição 33 e o título é Os Gigantes do Nosso Tempo. O mundo em que vivemos, por mais equipado que seja, tem se deparado com gigantes que nem os governantes, nem as grandes empresas e instituições conseguirão resolver. A igreja talvez seja a instituição mais qualificada para cumprir essa missão, pois ela é a instituição que tem participação em todas as camadas sociais. A igreja está presente em lugares em que o governo e as empresas não conseguem estar. Por isso, nós precisamos de uma igreja que se preocupa com os grandes problemas mundiais, que são os gigantes do nosso tempo, e ajude a resolvê-los na dependência do Espírito Santo. Que gigantes são estes? São muitos, mas nós vamos pensar um pouco sobre 5 gigantes que precisamos vencer. O primeiro é o gigante do vazio espiritual. Nós vamos ler em Mateus, capítulo 9, versos 35 e 36. Vamos ver o que fazia Jesus, como ele pensava quando olhava para o povo naquela época. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque estavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Um dos gigantes da era pós-moderna é o vazio espiritual. O homem moderno, às vezes, se sente realizado materialmente, porém se torna vazio, sem conteúdo e infeliz. Este homem moderno fez extraordinárias conquistas tecnológicas, científicas, mas mesmo assim não se sente realizado. Muito pelo contrário, se vê dominado por fraquezas e paixões que o aniquilam e geram o vazio que toma conta dele. Esse é um homem materialista, que se vale pelo que tem e não pelo que é. O homem tem dentro de si um vazio que só se preenche com Jesus Cristo. Nem fortunas, nem formação acadêmica, nada preenche esse vazio. Somente quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nos tornamos pessoas plenas, pessoas felizes. Esse é o primeiro gigante. O segundo, o gigante da crise de liderança. Vamos ler em Provérbios 29, os versos 2 e o verso 4. Quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. O rei que exerce a justiça dá estabilidade ao país, mas o que gosta de subornos o leva à ruína. O nosso país está vivendo uma crise de liderança. Não temos líderes que produzam benefícios de caráter permanente, principalmente através de princípios da fé cristã. Quando há falta de líderes, ocorre um enfraquecimento das instituições de todos os tipos, famílias, igreja, empresas, e o próprio governo se torna fraco. Diante desse gigante, as igrejas precisam ser celeiros de líderes, não apenas para si mesmas, mas para a sociedade como um todo. As igrejas precisam capacitar pessoas que façam a diferença no mundo, que trabalham como Jesus Cristo trabalhou, com o único desejo, fazer a vontade do Pai. A igreja precisa de líderes que vão aonde as ovelhas estão. Quando olhamos para a realidade de nossas igrejas e de nosso país, percebemos que este é um grande gigante que precisamos enfrentar.
Terceiro gigante, o gigante da pobreza. Provérbios 28, verso 27. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para não vê-los sofrerá muitas maldições. Enfrentar o gigante da pobreza é um dos grandes desafios da igreja, pois sendo sua missão principal pregar o evangelho, ela não pode fechar os olhos às necessidades básicas do ser humano. Cuidar dos necessitados é uma forma de demonstrar o amor de Deus de forma prática. Este gigante está presente em nosso país e no mundo inteiro. O Brasil não é um país pobre, pois está entre uma das maiores economias do mundo. O problema é que a distribuição de renda é muito injusta. A riqueza se concentra nas mãos de uma minoria, enquanto a maioria fica com rendimentos muito baixos e milhões de brasileiros ainda vivem abaixo da linha de pobreza. Há uma grande quantidade de pessoas que vivem à margem da sociedade, no Brasil e no mundo todo. Problema que não se resolverá somente com programas de assistência social para cuidar dos mais necessitados. É preciso investir nas áreas de saúde, de educação, ampliar a qualificação profissional e a oferta de emprego no país. Hoje, observando as ações do governo, vemos que essa situação não se resolverá facilmente. Este é um espaço de reflexão que deve ser ocupado pela igreja para demonstrar o amor de Deus de forma prática. Quase 1/3 da população mundial fazem parte dessa triste realidade e a igreja espalhada pelo mundo não pode fechar os olhos para essa situação. Pois enquanto representante do Senhor Jesus Cristo dentro e fora do país, precisa demonstrar que o Evangelho é para todos os homens e que inclui suas necessidades básicas, dentre elas a fome. Todos nós precisamos fazer alguma coisa. A pobreza se agiganta a cada ano no Brasil e no mundo, apesar da terra produzir o suficiente para todos. Como cristãos, devemos lutar contra o desperdício. Vamos pensar, o que você tem feito para evitar o desperdício de alimentos na sua casa? O quarto gigante é o gigante das doenças. Por incrível que pareça, apesar do avanço científico e tecnológico, o mundo parece mais doente do que em qualquer outra época. Vivenciamos grandes epidemias nas últimas décadas. Gripe aviária, gripe suína, ebola, dengue, zika, AIDS. E muitas dessas doenças são causadas por maus hábitos, sedentarismo e também por desnutrição e extrema pobreza. Algumas doenças poderiam ser evitadas, mas falta compromisso da população no seu combate. A dengue, a zika e mesmo a febre amarela poderiam ser combatidas com auxílio da população, evitando água parada em piscinas, pneus, vasos de plantas, mas falta cuidado, falta boa administração e uso correto dos recursos. A igreja inserida na sociedade também é responsável. Deve contribuir com campanhas junto aos membros, mobilizando a comunidade para a limpeza nas casas, nas ruas, nos bairros. Podem também promover campanhas contra o sedentarismo, que gera tantas doenças e tem tirado a vida de tantas pessoas. Hoje, nós enfrentamos a pandemia do coronavírus e o nosso pastor sempre posta vídeos alertando os irmãos quanto aos cuidados que devem tomar, evitando aglomerações, festinhas em casa, sair sem necessidade,
uso das máscaras, cuidado com a higiene e, sobretudo, depositando a sua fé e a sua confiança no nosso Deus. O último gigante é o gigante do analfabetismo. Provérbios 22, 6. Ensina o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Tanto o judaísmo quanto o cristianismo têm dado bons exemplos quanto ao combate ao analfabetismo e à ignorância de um modo geral. No judaísmo, os templos eram construídos para adoração, para oração, mas também para o estudo, o ensino da palavra de Deus. A história do cristianismo nos mostra que as primeiras escolas estavam profundamente ligadas à igreja. Martim Lutero não foi apenas um reformador da igreja, mas também um grande defensor da educação, pois ele acreditava que todos deveriam ter acesso às escrituras e não somente os líderes religiosos. O Brasil tem mais de 30 milhões de pessoas analfabetas. Muitas dessas pessoas estão dentro e ao redor das nossas igrejas. E não podemos fechar os olhos para essa realidade. Seja com o propósito de ensiná-las a ler, estudar, compreender as Escrituras, mas também para elevar sua autoestima, para que possam conseguir empregos melhores, melhorar sua renda pessoal e familiar. Portanto, há muito que se deve fazer no campo da educação em nosso país, no mundo e também nas nossas igrejas locais. Concluindo o nosso estudo, vamos terminar apontando caminhos para se enfrentar esses gigantes. Em 1 Samuel 17, conta a história de Davi, que ainda jovem lutou e matou o gigante filisteu. Davi entendeu que não matou o gigante Golias com a força dos seus braços, mas com a força que vem de Deus. É preciso buscar força em Deus para enfrentar esses gigantes. Então, enfrente os gigantes aplicando a compaixão de Deus para o mundo, permitindo que Deus nos use nessa nossa geração. Manifeste a graça e a misericórdia de Deus em palavras, em ações e também em atitudes. Que Deus abençoe as irmãs, tenham um ótimo domingo e até o próximo estudo.